Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Lincoln Andrade. Sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra especialista em sexualidade humana, atendendo na cidade de Curitiba e também de modo online para todo o Brasil. E no vídeo de hoje vou falar para vocês sobre qual a relação entre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e a compulsão sexual. Só que antes disso eu gostaria de pedir a vocês que, se gostam de assuntos de saúde mental e de sexualidade humana, por favor, se inscrevam no canal, cliquem na sineta para ativar as notificações e me acompanhem aqui toda semana. Ao começar a falar sobre a relação existente entre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e a compulsão sexual, quero deixar desde já muito claro que ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade de modo algum significa que a pessoa vai ter um transtorno do comportamento sexual compulsivo. Então uma coisa não significa necessariamente a outra. Mas, do ponto de vista das pesquisas na área da psiquiatria e da sexologia, nessa interface, nessa ligação entre as duas áreas, é muito frequente, quando nós temos pessoas com transtorno de compulsão sexual, ou seja, comportamento sexual compulsivo, nós termos associadamente um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é aquilo que a gente chama de comorbidade em medicina, que é você ter dois quadros associados, às vezes mais do que dois. No caso do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que a gente tem como dados de pesquisa? A gente tem o seguinte dado: a pessoa que tem um comportamento sexual compulsivo, uma compulsão sexual, que também é chamada de hipersexualidade, até 65% dessas pessoas nas pesquisas apresentam também um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas mais uma vez reforçando, a recíproca não é verdadeira, Mas o que nessa relação chama a atenção da gente? Em primeiro lugar, o fato de que, como a pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quando ela é muito desatenta, ou o pensamento é muito acelerado, pessoa que tem uma hiperaceleração do pensamento, ela tem uma hiperatividade do pensamento, quando ela tem uma tendência a ter um comportamento sexual compulsivo, ela acaba tendo um aumento de pensamentos de conteúdo sexual, um aumento de fantasias de conteúdo sexual, o que acaba trazendo um problema maior, em direção a um comportamento sexual compulsivo. Então, essa é a primeira questão bastante importante que eu queria chamar a atenção de vocês. Outra questão importante que as pesquisas mostram: quanto mais intensos são os sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais intensos tendem a ser os sintomas do comportamento sexual compulsivo, quando a pessoa tem as duas coisas, o TDA e o transtorno do comportamento sexual compulsivo. Então, lembrando, eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o diagnóstico do TDA, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque tem muito conteúdo dessa natureza na internet, mas se vocês quiserem, enviem para mim essa solicitação, eu posso explicar um pouco melhor o transtorno aqui num outro vídeo. Mas assim, são três os componentes principais do TDA, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Então, quanto mais intensos são esses sintomas, mais a pessoa tende a ter sintomas de compulsão sexual importantes quando existe associação dessas duas patologias. Outra coisa que chama a atenção nessa ligação é que as pessoas que têm o TDA costumam funcionar da seguinte maneira: quando são homens, têm uma tendência claramente maior a acessar pornografia e se masturbar excessivamente, enquanto as mulheres que têm TDA e compulsão sexual
tendem a procurar mais frequentemente os seus próprios parceiros para buscar uma vida sexualmente mais ativa, para poder lidar melhor com essa condição. Então, a gente também automaticamente já fica claro que, como a pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela tende a ser inquieta, ela tende a ser desatenta, ela tende a ser impulsiva, isso acaba gerando estresse, né? E esse estresse que vem desde a infância, normalmente, quando a criança já sofre bullying na escola, sofre preconceito, sofre rejeição. Então, ela costuma trazer estados emocionais, quanto mais intenso o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais ela traz sintomas importantes e estados emocionais como uma reatividade alta ao estresse maior, uma ansiedade maior, às vezes um quadro depressivo. E a outra coisa que a pesquisa mostra é que essas pessoas, elas tendem, quando elas têm a tendência a desenvolver um comportamento sexual compulsivo, elas tendem a aliviar esses estados emocionais negativos ligados à baixa autoestima através da prática sexual, através do sexo compulsivo, através da busca de muitos parceiros, né, para poder se aliviar desses estados emocionais negativos. Lembrando que no TDA, a busca de novidade é uma característica muito importante, a procura de novidade é algo muito importante, né? A pessoa busca novos estímulos para poder lidar com essa mente muito inquieta, e isso pode cruzar com estímulos sexuais, reforçando a questão da compulsão sexual. Então, como vocês podem ver, né, só com essas informações que eu trouxe agora para vocês conseguem perceber que quando existem as duas condições clínicas associadas, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade mais intenso e uma tendência a pessoa a lidar com estados emocionais através do sexo, acaba um problema acaba reforçando o outro, né? Então, os dois problemas acabam se reforçando mutuamente. Isso é uma coisa importante a lembrar, ok? Então aqui eu fiz só um apanhado geral dessa ligação entre as duas coisas e na sequência agora eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito dos tipos de problemas sexuais mais comuns que podem acontecer ligados ao TDA. Então nós podemos ter duas condições muito características. A gente pode ter um estado de hipersexualidade ligado ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e a gente pode ter uma hipossexualidade, ou seja, uma sexualidade diminuída. E aí você pode se perguntar, peraí, tem alguma coisa errada nessa conversa aí do Dr. Lincoln, porque afinal de contas, ele está dizendo que existe uma ligação entre uma compulsão sexual e o TDA, e agora ele está dizendo que também pode acontecer da pessoa ter uma diminuição da atividade sexual. Né? Como é que pode as duas coisas ligadas ao TDA? Então, vamos lá, vamos entrar nessa questão agora na sequência, vamos explicar isso melhor para vocês. Bom, gente, falando um pouquinho para vocês agora sobre os comportamentos sexuais que podem estar ligados ao transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade, vou começar falando para vocês sobre a hipersexualidade ou comportamento sexual compulsivo. Então vejam bem, uma pessoa, como eu já comentei há pouquinho, uma pessoa com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela tem uma tendência à busca de novidades, ela tem uma tendência à busca de novos estímulos para poder manter essa mente estimulada, essa mente inquieta, essa mente acelerada. Então, com isso, ela tende mais facilmente a se envolver em estímulos sexuais, em busca de estímulos sexuais, em acessar pornografia, em acessar sites especializados em serviços de sexo, em preencher a mente com esse tipo de impulso, e com esse tipo de estímulo. Então é uma mente inquieta em busca de novos estímulos, é o que a gente costuma perceber nessas condições. Mais uma vez, como eu comentei também há pouco, a tendência da pessoa a pessoa acaba desenvolvendo
às vezes, uma única forma de lidar com estados emocionais mais complicados. Então, o que ela faz? Ela vai buscar aliviar a reatividade alta ao estresse, a ansiedade, que é super comum aparecer associado ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, estados depressivos, o estado de baixa autoestima, que às vezes vem desde a infância em função das limitações, das dificuldades que a pessoa teve, por exemplo, de aprendizado na escola. Com isso, com essas dificuldades emocionais, muitas vezes, quando ela tem uma tendência a lidar com essas dificuldades através do sexo, muito frequentemente porque ela teve um trauma que já vem lá desde a infância, e mais frequentemente porque ela começou a acessar pornografia muito cedo, que é algo que a gente vê as pessoas acessando cada vez mais cedo, ela acaba aprendendo a aliviar todos esses estados emocionais negativos através de acesso à pornografia e através da masturbação. Então é a pessoa que está deprimida e vai ver um vídeo erótico para aumentar sua energia, sua excitação e acabar se masturbando para buscar um alívio. É a pessoa ansiosa que faz a mesma coisa, é a pessoa quando está estressada que faz a mesma coisa. Então são todos estados que têm esse potencial de fazer com que a pessoa desenvolva esse comportamento hipersexual, com que ela acabe se envolvendo em situações sexuais mais intensas, mais frequentes. Lembrando também, como eu falei anteriormente, que quanto mais intensos os sintomas do TDA, e principalmente quando esses sintomas são combinados, eles acabam fortalecendo, amplificando a busca de estímulos sexuais para dar vazão. Outra questão importante, é muito comum a pessoa com TDA, quando ela tem esses sintomas combinados de hiperatividade, desatenção e impulsividade, a pessoa fazer uso de algum tipo de substância, fazer uso abusivo, por exemplo, de álcool, que é algo que pode acontecer com o adulto, mas também é muito frequente com os adolescentes que têm TDA e começam a vida sexual já em uso abusivo de álcool. Porque as pessoas têm essa tendência de busca de experimentação de coisas novas, então o que elas fazem? Elas acabam experimentando álcool e acabam tendo relações sexuais sem proteção, sem preservativo, sem os cuidados necessários para uma gravidez ou para evitar adquirir uma infecção sexualmente transmissível. Essas pessoas podem se colocar em situações de risco em função da impulsividade, elas acabam às vezes se envolvendo com parceiros completamente desconhecidos, indo a motéis e se colocando em situações de risco por estarem com uma pessoa desconhecida naquele momento. A mesma situação também se configura quando a pessoa tem o TDA e nessa busca de experimentação ele acaba fazendo uso de drogas, principalmente as drogas estimulantes, que fazem com que esses sintomas fiquem mais agudizados, a pessoa fique mais impulsiva. Ela acaba, quando ela está no estado de hiperexcitação sexual, ela acaba ficando ainda mais impulsiva, perde mais os freios e se coloca mais em situações de risco. Então, são todas situações que podem ligar o TDA com a hipersexualidade. Lembrando mais uma vez, e já sendo chato e redundante, o fato de ter TDA de forma alguma significa que a pessoa vai ter um problema de comportamento sexual compulsivo, né? Mais uma vez lembrando que as pesquisas mostram que as pessoas que têm o comportamento sexual compulsivo ou têm o transtorno de comportamento sexual compulsivo, em grande taxa, em grande porcentagem, eles têm também o transtorno de déficit de atenção associado. Agora eu vou falar para vocês aí um pouquinho sobre a hipossexualidade no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é uma questão muito interessante e que pouca gente fala a respeito, pouca gente conhece. E os próprios portadores do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade têm muito pouca consciência às vezes, o que acaba trazendo problemas conjugais. Então vamos lá. Por incrível que pareça, muitas pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade,
quando eles se envolvem num encontro íntimo ou numa relação sexual, eles, durante o encontro íntimo, nas preliminares ou durante o próprio ato sexual, muitos eles perdem o foco de atenção naquele momento da intimidade sexual, eles se distraem, a mente se dispersa, eles começam a pensar em outras coisas durante o ato. Com isso, o que acontece? Eles acabam ficando muito passivos na relação sexual, o que acaba ocasionando uma perda da satisfação, uma redução acentuada da satisfação sexual e também aborrecendo o parceiro, porque o parceiro ele pode se sentir assim como se estivesse sendo uma pessoa desinteressante, incapaz de gerar excitação, então acaba aborrecendo o parceiro. Uma segunda situação que quase não se fala sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é que uma porcentagem pequena das pessoas que têm essa patologia, eles têm uma hipersensibilidade sensorial. Então, às vezes a pessoa, que lembra inclusive a hipersensibilidade sensorial das pessoas que têm o transtorno autista. A pessoa, ela pode ser uma pessoa com TDA, que tem uma sensibilidade aos estímulos sensoriais, então, durante a intimidade sexual, ela se sente sensível ao toque, ela não se sente confortável, por exemplo, com o cheiro do corpo da outra pessoa, ela não se sente confortável com estímulos diversos sensoriais, né? Então, às vezes com a voz, às vezes com o toque, às vezes com um comentário, né? Às vezes com o cheiro do corpo, o gosto, quando a pessoa faz um toque com a língua, né? Algum tipo de estímulo oral. E isso, às vezes, para a pessoa que tem essa hipersensibilidade sensorial no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, às vezes causa uma sensação de irritação muito grande, às vezes causa um desconforto muito grande, que pode chegar ao ponto da pessoa sentir uma aversão pelo contato com o parceiro. Obviamente que quando isso acontece, né, quebra todo o encanto, quebra todo o erotismo da situação e mais uma vez gera frustração. Uma terceira condição, a pessoa ela está em tratamento do déficit de atenção e hiperatividade e ela pode estar tendo efeito colateral antissexual de um determinado medicamento que pode prejudicar o desejo, pode prejudicar a excitação e até o orgasmo. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que está tratando o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e, ao mesmo tempo, tratando, por exemplo, um transtorno depressivo. E, às vezes, o antidepressivo pode estar causando um efeito antissexual, algo que precisa ser revisto pelo médico, tem que ser comentado pelo paciente para poder melhorar a condição. Mas quando esses medicamentos prejudicam a excitação, prejudicam a libido, a excitação ou o orgasmo, eles também vão trazer problemas no relacionamento. Outra questão, muitas vezes a pessoa que tem o TDA é uma pessoa muito, em função dos sintomas comuns do TDA, ela é uma pessoa assim, procrastinadora, às vezes muito desorganizada, perde as coisas, se dispersa com a maior facilidade, não segue as priorizações, não segue lista de tarefas, a pessoa não consegue fazer isso. Quanto maior o grau da intensidade dos sintomas de TDA, mais dificuldade a pessoa tem. E com isso, sobrecarrega o parceiro. E muitas vezes o parceiro sente aquilo como uma exploração. Principalmente quando o parceiro não entende isso como um problema, um problema do TDA, ele acaba achando que está sendo explorado e com isso gera um desconforto, né, no relacionamento. Uma outra, e às vezes um problema grave no relacionamento. Outra questão que aí diferencia homens e mulheres com TDA e um comportamento hipossexual é que nos homens, normalmente a libido fica preservada, mas devido à desatenção, quando a desatenção é muito grande, às vezes a pessoa ela perde a atenção no relacionamento, mesmo tendo uma libido boa, ali na intimidade sexual, e aí ela acaba às vezes tendo uma ereção ruim, ou até perdendo a ereção, ou não consegue se excitar o suficiente para ter orgasmo.
Já na mulher, muitas vezes a própria libido já está prejudicada em função da desatenção, até porque é comum, a mulher tem várias outras preocupações, por exemplo, se ela tem filho pequeno e vai para a intimidade sexual com o marido, muitas vezes ela fica preocupada se a criança está bem, se a criança precisa de alguma coisa. Então ela acaba se distraindo com mais facilidade. Com isso a libido pode ser prejudicada, prejudicando assim a excitação, prejudicando a possibilidade de orgasmo. Então, como vocês podem ver, tanto para a hipersexualidade ligada ao TDA, quanto à hipossexualidade, a diminuição das respostas sexuais ligadas ao TDA, são todas elas questões importantes. E quando a gente fala isso, quando eu falo isso para vocês, eu já vou passar para falar do tratamento, né? Porque quando a gente fala do tratamento, o que a gente precisa pensar? Em primeiro lugar, no tratamento, o que é extremamente importante, gente, depois de tudo isso que eu comentei com vocês? O diagnóstico, né? Então, é preciso que o médico tenha o tempo, a atenção e o interesse necessário no paciente para fazer um diagnóstico correto. Afinal de contas, qual a queixa desse paciente? Vamos supor que a queixa seja de um comportamento sexual compulsivo. E nós sabemos que o comportamento sexual compulsivo tem muitas comorbidades. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma das comorbidades. Mas a pessoa pode ter também, como eu comentei já também hoje, ele pode ter distimia, que é uma depressão crônica, que é mais leve, mas é crônica e dá sofrimento. Uma depressão, transtorno bipolar, uma dependência de substâncias como álcool, drogas, outras dependências comportamentais, como é o caso, por exemplo, do jogo patológico e do cada vez mais frequente jogo de azar, que nós, profissionais de saúde mental, estamos vendo assim, um crescimento exponencial de pessoas perdendo dinheiro e às vezes perdendo muito dinheiro com jogos de azar, né? Algo que eu, particularmente como profissional de saúde, acho vergonhoso que o Ministério da Saúde não se manifeste a respeito desse absurdo que vem acontecendo no nosso país, né? Faz de conta que não tem nada acontecendo. Então, a pessoa às vezes tem muitas comorbidades. Então, o médico psiquiatra, especialista em sexualidade humana, ele tem que não pensar só na hipersexualidade, não pensar só na compulsão sexual. Ele tem que pensar, avaliar bem se é uma compulsão sexual realmente, avaliar bem se a pessoa tem outros problemas sexuais associados, avaliar se existem comorbidades e se existem, quais são elas, qual a gravidade de cada uma delas, para que tudo isso seja tratado, né? Então você tem que tratar o problema sexual, as comorbidades, daí precisa também lembrar que existe ali, a não ser que a pessoa seja uma pessoa solteira, tem que pensar que existe um relacionamento. Esse relacionamento provavelmente está sofrendo um prejuízo importante e esse relacionamento precisa ser cuidado. Então, o tratamento pode envolver medicamento para o controle do TDA, pode envolver comportamento para ajudar o controle dessa sexualidade sem freio que a pessoa está apresentando. Pode apresentar necessidade de medicamento para outras comorbidades. Pode precisar de uma psicoterapia individual para o paciente que está com o problema. Pode precisar de uma terapia de casais em função do grau de perturbação que isso trouxe ou está trazendo para o casal. Às vezes precisa de um cuidado, e não é pouco comum precisar de um cuidado também para a parceria dessa pessoa que tem o comportamento hipersexual associado ao TDA, porque essa pessoa está sofrendo as consequências e muitas vezes ela não sabe disso, não entende o TDA. Às vezes ela descobre o comportamento hipersexual, mas não sabe das comorbidades, não entende do quadro clínico. Então o tratamento sempre vai começar com acolhimento, sem preconceito, sem julgamento, seguido de uma coisa que nós em saúde mental chamamos de psicoeducação para a doença, ou seja, nós vamos ensinar esse paciente, depois da avaliação rigorosa, do diagnóstico rigoroso, a gente vai ensinar esse paciente, essa parceria, quando o casal quer trabalhar junto nessa solução do problema, a gente vai ensinar o que é o problema, a gente vai ensinar como ele se manifesta e como se trata.
E aí vem o tratamento, como eu comentei com vocês, com o tratamento dentro de cada particularidade, né? Então, a questão da psicoterapia é importante, o medicamento é importante, dependendo do grau, quando é muito extremo, às vezes precisa de grupos de apoio, grupos de suporte, né? Grupos de autoajuda específicos para essa área. O trabalho para melhorar o foco, a atenção, a conexão, a afetividade e a intimidade sexual do casal, onde ou às vezes ambos os membros do casal têm um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é de extrema importância. Em resumo, gente, não é simples, não é fácil, é algo que é muito pouco comentado, é até desconhecido da maioria das pessoas, mesmo das que têm TDAH, e que precisa de um olhar clínico, precisa de um cuidado especializado, algo de um trabalho que realmente possa ajudar essas pessoas a virem a ter uma vida de saúde mental de qualidade, de saúde sexual de qualidade, e assim a vida como um todo, né, de um modo global, possa se tornar uma vida melhor. Ok, gente? Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem seu like, que nos ajuda muito no canal. Se gostam desses assuntos de saúde mental e sexualidade e da ligação entre essas duas áreas, por favor, se inscrevam no canal, cliquem na sineta para ativar as notificações e me acompanhem aqui toda semana. Mais uma vez, como sempre, eu agradeço a atenção de vocês, né? É um privilégio que vocês se deem ao trabalho de assistir os meus vídeos e até a próxima semana.